Por favor, pegue aí a sua Bíblia, pegue aí a sua espada. Deus tem uma palavra para o nosso coração, nós nunca mais seremos o mesmo. Levante aí a sua Bíblia, vamos fazer a nossa declaração. Esta é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 no nome de Jesus, amém. Se assenta aí, por favor. Meus irmãos, eu esqueci de trazer minha água. Alguém traz aqui, por gentileza? Pode ser caneca, pode ser copo descartável, pode ser na mão. A Bíblia fala que aquele que traz um copo d'água para um profeta tem galardão de profeta. O diácono está trazendo logo uma garrafa. Provérbios, capítulo 17, versículo 28. Provérbios 17, 28. Essa palavra Deus colocou muito forte, obrigado, irmão. Essa palavra Deus colocou muito forte no meu coração. Ontem aqui a gente estava vindo um pouco à tarde, vindo para a igreja, Deus falou algo no meu coração. Deus falou sobre o poder do silêncio. Havia tempo que não vinha uma mensagem tão clara, tão específica para o meu coração. O poder do silêncio, o poder que há, um deleite que há, um poder que há no simples fato de ficar em silêncio. E nós ministramos essa palavra aqui, conversamos um pouco aqui, essa palavra no culto dos homens. Os homens que estavam aqui, tenham paciência com o pastor, você vai ouvir a palavra de novo. Mas o pastor, ele faz duas coisas, ele ensina e ele consolida o ensino. Então, você vai ter esse ensino aí consolidado na sua vida quando você vai ouvir duas vezes, amém? Provérbios 17, 28. Diz assim: até o estulto, quando se cala, é tido por sábio, e o que cerra os lábios, por sábio. Algumas versões vão dizer assim: até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. Algumas palavras vão dizer assim: até o tolo, quando se cala, é tido por inteligente. Outras versões vão colocar discernimento. Até o tolo, quando se cala, é tido por sábio, e o que cerra os lábios, por sábio. Vamos orar? Pai, que o Senhor nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor. Ilumina os olhos do nosso entendimento. Deus, fale conosco, Senhor. Fale conosco. Fale conosco. Flui o teu Espírito. Que caia sobre nós uma unção de ensino. Uma unção que, ó Pai, que vai além do pregador, que vai além da mensagem. O Senhor pode falar até o que eu não estou falando. Não existe grande pregador, existe um Espírito Santo que é capaz de levar a palavra além dos ouvidos. Faça isso aqui, Senhor, no nome de Jesus. Irmãos, o sábio Salomão, ele vai trazer algo tão tremendo para o nosso coração. Até o tolo, quando se cala. Esse até é algo interessante. Até o tolo, quando se cala, ele é confundido com o sábio. Existe um poder muito grande na questão do silêncio.
uma atitude de sabedoria, tão grande o silêncio, o discernimento, e nós vamos ver isso aqui hoje, o discernimento. Eu já preguei hoje aqui sobre o cuidado com as palavras. Hoje é uma palavra diferente. Hoje é o cuidado na hora, entender o tempo certo de falar. Existem momentos que é para ficar calado. Existem momentos que não é para falar nada. Existem momentos que não é para dar a nossa opinião. Existem momentos que não é para dar o nosso palpite. E nós precisamos discernir isso. Quantas brigas poderiam ser evitadas? Quantos tumultos, constrangimentos, inimizades poderiam ser evitadas se nós simplesmente tivéssemos ficado calado naquele momento que não era para falar? Então nós vamos perceber pela Bíblia aqui uma atitude de sabedoria tão grande, irmãos. É uma atitude de sabedoria bíblica tão grande o ficar em silêncio, que até alguém que é falto de entendimento, que até alguém que é falto de sabedoria, que é falta de discernimento, de inteligência espiritual, quando ele se cala, ele é sábio. Tamanho o poder do silêncio. Abra sua Bíblia comigo, Provérbios 25. Provérbios 25, versículo de número 11. Olha o que está dizendo aqui: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Fala comigo assim, a seu tempo. Não, mas fala como que é, querida, fala assim, a seu tempo. Irmãos, a palavra tem um tempo. Como maçãs de ouro em salvas de prata. Olha que analogia interessante. Maçãs de ouro em salvas de prata. Imagina essa apresentação. Imagina alguém trazendo maçãs de ouro em salvas de prata. Assim é a palavra, mas é qualquer palavra, irmãos? A palavra a seu tempo. A palavra é boa, é apresentável, é valiosa, é desejável, é edificante, mas ela tem o tempo, a seu tempo. Porque Eclesiastes capítulo 3 diz que é tempo de falar e também é tempo de ficar calado. Existe tempo que é tempo de falar. Existe tempo que é tempo de falar, mas nós precisamos discernir o tempo de simplesmente não falar nada. Isso é uma bênção. Existe momento na nossa vida, irmãos, que é melhor os casados poderiam ter evitado muito conflito se ao invés de falar, você tivesse ficado em silêncio naquele momento. Se ao invés de você falar mais alto ainda, porque o outro falou, você escolheu o silêncio. Eu não vou falar nada, eu tenho o direito de não falar nada. Eu tenho o direito de permanecer em silêncio. Mas entenda, não é o silêncio ofensivo, entenda bem, irmãos, é um silêncio de sabedoria, porque uma palavra maldita no momento errado, ela vai piorar as coisas. Uma palavra no momento de raiva, ou uma palavra mal colocada, ou uma palavra no impulso. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Quando nós escolhemos o silêncio, nós temos tempo o suficiente para ponderar, para observar, para julgar, para discernir. Então a gente resolve nem falar. Quando nós paramos para pensar o que a gente iria falar e o que poderia provocar, então a gente não fala. Ontem eu estava conversando com os irmãos aqui, a gente estava bem aberto, dando várias opiniões e exemplos, foi bem legal. E eu lembrei de algo da minha família. Eu me lembro que nas eleições presidenciais, a gente nunca teve um grupo de WhatsApp da família toda, a gente não sabia como eram as coisas. E primeira eleição que a gente tinha um grupo de família para conversar, então eu postei algo lá do meu candidato, do meu ponto de vista político. Irmãos, pensa, eu tomei no meio. Pensa num pastor que tomou assim, os dois pés no peito, assim, aquela coisa.
E na hora, irmãos, que veio aquela palavra, um lado sanguíneo meu tentou, sabe? E eu peguei um celular e eu estava escrevendo um texto. E quando eu estava escrevendo um texto, eu comecei a escrever, o texto era grande, eu colocando algumas opiniões, eu colocando alguns versículos, eu colocando algumas ideias. E eu tinha lido sobre o assunto, então eu parei e comecei a pensar. Falei, não vale a pena. Porque eu posso até mostrar que eu entendo, que eu sei, que eu defendo, e o porquê que eu defendo, mas eu vou perder bons amigos. Eu falei assim, não, deixa eu excluir esse texto, eu não vou nem postar, já excluí o texto até do meu bloco de nota do celular, e eu falei, eu não preciso, eu escolhi o silêncio. E Deus começou a me ensinar que o silêncio ali, naquele momento, foi a minha melhor escolha, foi a minha melhor decisão. Irmãos, você já deu uma opinião fora de hora? Você já falou fora de hora? Você já defendeu uma posição que não era para ter defendido? Irmão, sabe o que eu comecei a perceber? A minha opinião queria causar um constrangimento na minha família, sequer teria poder de mudar o rumo das eleições. Sabe o que eu descobri? Eu ia brigar à toa. Era melhor o resto da família achar assim, poxa vida, o pastor tomou uma lá e ele não tem argumento suficiente, irmãos, é melhor do que começar um debate na minha família, sangue do meu sangue. Apesar de um lado orgulhoso que a gente tem, que a gente querer colocar as opiniões, e Deus disse, não, filho, a melhor coisa é o silêncio. Você não precisa responder. E sabe de uma, o pastor Márcio fala muito isso. Ele fala assim, nós temos mania de responder o que ninguém está perguntando para nós. Abra a sua Bíblia, Provérbios capítulo 15, versículo 23. Vocês estão comigo, meus irmãos? Provérbios capítulo 15, verso 23. Olha aqui, ó. O homem se alegra em dar resposta adequada. Resposta adequada. E a palavra a seu tempo. A palavra a seu tempo. Quão boa é. A palavra a seu tempo. Quão boa é. O homem se alegra em dar resposta adequada. A palavra a seu tempo. Existe um tempo para as palavras. Existe um tempo para falar. Existe um tempo para que você, depois de ter discernido e entendido o tempo, então você libera. E quando você libera essa palavra tem eficácia tanto no mundo físico como no mundo espiritual. Porque nós vamos ver isso aqui agora, quando você resolve calar, não é apenas uma ideia de, pastor, aquela velha história de contar de 1 até 10, não estou dizendo isso, também. Mas é você cumprir um princípio bíblico, que é você escolher o silêncio. A gente gosta muito de falar, irmãos. A gente gosta muito de falar. E é um desafio para nós tentar discernir o momento adequado, porque a palavra só é boa se ela for falada de forma adequada e no momento adequado, no tempo adequado. Tem muita palavra boa, mas ela se perde porque o momento não é oportuno, não é o momento de Deus de falar. Escuta que na família nós às vezes queremos dar uma palavra boa, até de conselho, mas o momento não é adequado. Nós estamos falando num tempo que nós não discernimos esse tempo. Precisamos discernir o tempo que é de falar e o tempo que é de se calar. Amém, meus irmãos? Por que
que a Bíblia defende conselho? A Bíblia defende conselho. A Bíblia fala: na multidão de conselheiros há sabedoria. A Bíblia, ela induz, ela incentiva o conselho, pedir conselho. Agora, por que no geral ninguém gosta de conselho? Por que no geral as pessoas ficam assim: se conselho fosse bom, não se dava, vendia, que é uma coisa que não tem nada a ver com a Bíblia? Porque as pessoas estão ouvindo conselhos bons, mas elas não recebem no coração, porque o conselho está vindo fora de hora. Não é a palavra boa, porque não é a seu tempo. A palavra só é boa se for a seu tempo. É tempo de falar e é tempo de calar. Como pastor, eu já experimentei, irmãos, momento de eu passar de carro e ver um irmão fazendo algo e eu parar o meu carro e ir lá e conversar com o irmão. Existe momento de eu ver o irmão e eu bater a mão, cumprimentar o irmão e eu não falar nada, porque não é tempo de falar. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Nós precisamos aprender. Não estou dizendo que é fácil, eu estou dizendo que é possível. Nós podemos discernir o tempo para falar, e quando você fala a palavra adequada, no tempo devido, a palavra, ela se torna uma maçã de ouro em salva de prata, ela vira uma palavra desejável. Aleluia, uma palavra que a pessoa quer, ela quer essa palavra, ela é edificada com essa palavra, ela é transformada com essa palavra, porque ela entende que essa palavra é boa. Amém, aleluia. Então nós precisamos aprender isso, irmãos. Abra a sua Bíblia aqui, Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1. A minha página aqui de Tiago 1 está soltando. Eu estou correndo um risco de chegar para pregar um dia, mandar abrir Tiago e eu não ter Tiago aqui na minha Bíblia. O Spurgeon, o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, ele disse uma frase assim: um homem com a Bíblia em pedaços é um homem com uma vida inteira. Um homem com uma Bíblia em pedaços é um homem que é uma vida inteira. Tiago capítulo 1, verso 19. Olha o que diz aqui: sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Olha que tremendo. Sabeis essas coisas. Todo homem, pois, seja pronto para... Como está aí? Pronto para falar. É isso que está aí? O homem seja pronto para falar. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Eu lembro do tempo de escola, a professora falava com a gente: Deus deu para vocês. A professora sabe disso. Ela deve falar isso para os alunos dela. Deus deu 2 orelhas e uma boca só, que é para ouvir mais e falar menos. Nunca mais esqueci, irmãos. Acho que eu podia ser um aluno mais um pouco falante, eu via isso direto. Deus deu para nós 2 orelhas e uma boca só. A gente ouvir, olha a Bíblia, seja pronto para ouvir, ou seja, tem alguém falando, preste atenção. Dê atenção ao que você ouve, ouça de tudo. É claro que Paulo vai dizer a Tessalonicenses, capítulo 4, que nós precisamos ouvir tudo e reter o que é bom. O que não for bom, joga fora, ouça tudo. Escute tudo. Seja pronto para ouvir. Tem alguém falando, dá a sua atenção de presente para a pessoa. Amém. Deixa eu abrir um parênteses aqui, irmãos. Pior coisa que você pode fazer num culto é alguém estar pregando e você está mexendo no seu WhatsApp. Pior coisa que pode estar acontecendo é alguém estar falando de Deus e você está mandando mensagem. Eu
Eu estou num parênteses, irmãos, meu celular fica aberto aqui, ele está meio fraco, às vezes eu uso os bolsos do meu celular. E meu celular notifica, às vezes, ele notifica, eu não abro, é claro que eu estou pregando, ele fica notificando. Eu já vi irmãos no culto mandando mensagem aparecendo assim, ó, fulano comentou no grupo, e as pessoas estão aqui na igreja. Quando alguém está pregando, está falando a palavra de Deus, nós precisamos dar atenção, pronto para ouvir. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Eu me lembro que eu estava numa conferência, eu já falei isso aqui, eu estava numa conferência, os irmãos que andam comigo sabem, eu estava na conferência dos irmãos lá de Gana. Os caras são sensacionais. Ele chama Robert Dudo, da equipe do pastor Dag Mills, de Gana. Extraordinário. Era uma conferência de pastores. No meio do culto, um irmão pastor levantou para ir no banheiro. E o pastor falou, gente, com licença, o senhor está indo aonde? Ele falou, estou indo no banheiro. Ele falou assim, filho, vai no banheiro depois da palavra. Porque o tempo que você vai gastar para ir ao banheiro, a não ser que você tenha incontinência urinária, a não ser que você não consiga segurar a sua urina, então, irmãos, eu pedi que você ficasse, porque o tempo que você vai gastar para ir lá, você vai perder a revelação que Deus tem para a sua vida. Então, quando nós estamos falando a palavra de Deus, ou alguém está falando, ou alguém está te ensinando, ou alguém está ministrando para você, ou alguém está falando algo para você, o seu pai, a sua mãe, o seu cônjuge, dá o seu ouvido para ela, dá a sua atenção, faz como nos velhos tempos, olho no olho, escuta, entenda e segura na hora de falar. Aí você pera, eu ouvi, agora para falar. Aí você não é pronto para falar. Aí você não é pronto para falar. Aí você é tardio. Para falar, tardio. Para ouvir, pronto. Irmãos, uma das maneiras de você honrar alguém que está falando é quando você está dando atenção para essa pessoa. Antigamente, na igreja dos mais antigos, sabem o que eu estou dizendo. Antigamente tínhamos uma cultura de anotar. Era assim ou não era, meus irmãos? Mais antigo de igreja. Tínhamos uma cultura de anotar. E não existia nada melhor para você honrar o seu pastor do que quando você anotava a palavra. Porque quando o pastor falava algo e a pessoa corria e anotava, no coração dele ele se alegrava, porque ele ficava assim, poxa, o que eu falei está edificando aquela pessoa. Quem está entendendo isso aqui? A pessoa, irmãos, quem é professor aqui, diga amém. Temos professores aqui? Tem duas professoras, tem mais professores aqui? Professor prepara aula, gasta tempo preparando aula. O professor não se alegra quando ele chega na sala e ele sente que ele está edificando a classe. Quando ele sente que ela está falando, e mais do que matemática, do que história, do que geografia, do que biologia, do que ciências, mais do que essas coisas, está tocando, não é legal? Porque há um preparo, e quando a gente sente que a gente está edificando vida, não tem preço. Não é mais o salário, as irmãs podem confirmar, não é mais o salário, ela não está ali por causa do salário no final do mês, é o prazer de poder tocar e edificar vidas. Quem está entendendo isso aqui? Uma cultura de dar atenção. Então nós somos prontos para ouvir, tardio para falar. Agora, olha uma chave aqui, ó. Tardio para irá, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Irmãos, o contexto aqui de Tiago é cuidado com as palavras no momento de pressão. Momento de pressão, normalmente saem palavras que a gente arrepende depois. Normalmente sai. Aperta embaixo, estoura a palavra em cima, igual panela de pressão. Eu também aqui não vim dizer para a pessoa ficar em silêncio ali segurando.
Ai, pastor, está doendo, mas eu estou segurando. Aí explode, tudo solta tudo de uma vez. 10 anos de silêncio solta num dia. Não é isso que eu estou dizendo. Não é isso que eu estou dizendo. Quando nós aprendemos o poder do silêncio, a desfrutar isso em paz com Deus, o fato de você ficar em silêncio, você vai colocar Deus para agir ao seu favor. Porque na ira do homem não manifesta a justiça de Deus. Agora o contrário também é verdadeiro. O silêncio atrai a voz do céu, a palavra de Deus e a justiça divina. Eu contei aqui ontem, eu vou contar de novo. Eu me lembrei do nosso pastor Márcio Valadão, há uns talvez 6, 7, 8 anos atrás. Um pastor renomado, que na minha opinião ele se perdeu no meio do caminho, mas um pastor renomado no Brasil, dono até de televisão, ele falou umas bobagens, falou mal da Ana Paula, da Lagoinha, falou que não existia manifestação do Espírito Santo, que quem caía no Espírito Santo era o demônio, falou um tanto de bobagem. E eu me lembro, como se fosse hoje, eu me lembro daquela cena, isso fim de semana, o pastor Márcio tinha um microfone na Rede Super, mais de 6.000 pessoas na igreja, mais a Rede Super, mais a internet. E o pastor Márcio pegou o microfone para pregar naquele domingo pela manhã. E todo mundo, irmãos, eu confesso, eu estava, acho, primeiro banco, segundo no máximo, primeiro banco. Eu estava ali na primeira fila e eu achei até que o pastor ia dar uma palavra, que ele ia falar, ia trazer uns versículos, ia tentar falar para o povo alguma coisa, justificar, e ele simplesmente pegou a Bíblia, levantou, esta é a minha Bíblia, eu sou o que ela disse que eu sou, e ele abriu, pregou e simplesmente não falou nada. Escolheu desfrutar do poder do silêncio. Quando ele fez isso, Deus levantou pessoas do Brasil inteiro, outros pastores, para defender a igreja. Porque quando nós, irmãos, escolhemos o silêncio, escuta isso aqui, porque isso aqui é um desafio para o nosso coração. Quando alguém fala mal de você, quando alguém fala uma palavra indevida a seu respeito, quando alguém te calunia, irmãos, é difícil calar. É difícil. É difícil. Porque a gente quer justificar, a gente quer falar, a gente quer provar o contrário. Mas quando nós escolhemos o silêncio, apesar de estar certo, apesar de saber que nós não somos o que falaram de nós, nós escolhemos o silêncio. Então você atrai a justiça justificadora do justo Jesus Cristo. Irmão, Jesus nos ensina algo tremendo. Porque Jesus foi o homem de muitas palavras, pregou o tempo inteiro, e o maior sermão da Bíblia foi Jesus que pregou o Sermão do Monte. Mas quando Jesus está no maior momento de pressão, ele está com a cruz nas costas, indo para o Monte Caveira para ser crucificado, a Bíblia diz que ele foi como ovelha muda aos seus matadouro. A Bíblia está dizendo para nós, irmãos, que Jesus não abriu a boca, não proferiu palavras, porque Jesus entendeu, em tempos de pressão emocional, espiritual, psicológica, a melhor resposta que temos é o desfrute, o deleite do silêncio. Justiça de Deus. E quando ele abriu a boca, foi para orar. Jesus fala pouco na cruz. E uma das frases mais marcantes é: Senhor, perdoa. Porque quem experimenta o silêncio, quando fala a palavra boa ao seu tempo. Os irmãos estão comigo? Tiago capítulo 3. Versículo 2, o princípio de Tiago, capítulo 3, 2 em diante, é a questão de não falar mal, de uma mesma boca não sair palavra
fonte amarga e fonte doce, mas o 2 tem um princípio dentro do nosso contexto aqui hoje. Eu estou terminando, irmãos. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Olha o poder do silêncio. Se nós somos capazes de não falar, então nós vamos experimentar um novo nível de domínio próprio. E talvez o grande problema da igreja seja a falta de domínio próprio. Talvez o grande problema nosso seja a falta de domínio próprio, do autocontrole. A nossa capacidade de falar, quero, não quero, faço, não faço, vou, não vou, disciplina, não quero fazer, mas faço porque tem que ser feito, talvez seja a nossa maior capacidade. Porque você encontra irmãos que não oram, porque, pastor, não sei, eu não estou com vontade de orar. Não faz jejum, mas por que não faz? Porque eu não estou com vontade de jejuar. Então quem só faz o que está com vontade de fazer, não sabe o que é domínio próprio. Porque quem se domina, faz o que precisa ser feito, quando tem que ser feito. Amém? Deixa eu abrir outro parênteses aqui, irmãos. Falar que nem é da mensagem, é sobre o jejum. Já falei sobre isso aqui, sobre o jejum. Eu fico, irmãos, envergonhado, porque a galera da academia jejua mais do que os crentes. A galera da academia jejua mais do que crente. A galera quer ficar saradona, bodybuilder, as meninas que quer ficar o verão na praia, faz jejum intermitente, eles param de comer mais ou menos por volta das 18 horas e só comem meio-dia, todo dia, e um dia da semana, 24 horas sem comer, porque descobriram que é bom para o corpo, uma forma de emagrecer, ganhar massa muscular. E o crente, você fala assim, vamos jejuar, irmão, para a gente buscar mais a Deus, mais sensibilidade, mais comunhão com Deus. Pastor, a barriga ronca, sabe, pastor? Dá um negocinho assim. Eu fico até com uma tonteirinha, pastor. Agora, será que os caras da academia também não têm tonteira, gente? Tem uma dieta, é um jejum intermitente, que os caras bodybuilder faz, os caras musculosão faz, que eles chamam de dieta do guerreiro. Eles só comem numa janela de 4 horas por dia e passam 20 horas do dia em jejum. Só com água e chá sem açúcar e café sem açúcar, todo dia. Aí eu comecei a estudar um pouco sobre jejum, eu fiquei com vergonha, eu falei, cara, para um crente jejuar, Deus tem que descer na terra, materializado, e o cara não jejua. Agora, quando alguém na academia escuta que se fizer um jejum intermitente vai emagrecer, a pessoa faz. Tem pessoas, irmãos, entra na internet hoje, quando você chegar na sua casa, tem pessoas na internet que jejuam, escute, 10 dias direto, só com água, sem nada, água pura, e malham todo dia, e nunca morreram. A menina, mulher, metabolismo teoricamente um pouco mais fraco que o homem, e malha todo dia, jejum absoluto 10 dias, filmando, emagrece, trinca o abdômen, e a gente não consegue jejuar um dia, porque falta muito disciplina espiritual para nós. Vocês estão comigo, irmãos? Vocês estão comigo? Falta para nós disciplina, falta para nós domínio próprio. Agora, quando nós experimentamos o poder do silêncio, então nós começamos a entrar num novo nível de domínio próprio. Porque, irmãos, ficar em silêncio quando se quer falar é difícil demais, Jesus. É difícil. A gente começa a andar e começa a ficar doido para falar. E o cara quer falar, e quer falar, e ele quer falar. É doido. Esse negócio é muito louco, irmãos. A gente quer falar, a gente fica ali tentando segurar, a gente quer. Aí de repente escolhe calar. E Deus está assim, uau.
essa pessoa conseguiu ficar calada, avivamento na terra. Está sob pressão e conseguiu adorar a Deus. Aí você vai para um novo nível, sabe de quê? Domínio próprio. Você passa a se dominar, a se controlar. Amém? Quantos creem nisso? Irmãos, eu não disse que é fácil, não falei que é fácil, é um desafio para mim, eu falei que é possível. Vem aqui, para a gente terminar, Colossenses 4:6. A vossa palavra será sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Agora, um texto que para mim nasceu com esse texto, Jó 34:3. Corre lá, por favor, Jó 34. Jó 34, verso 3. Olha que interessante. Porque o ouvido prova as palavras, como o paladar a comida. O ouvido prova palavras, como o paladar prova comida. O ouvido prova palavra. A nossa palavra precisa ser agradável, temperada com sal. Como que se tempera a comida com sal? Você pega um copo de sal, joga ou você vai jogando aos poucos? O Enzo está aprendendo a cozinhar, né? Essa quarentena saiu de tudo, hein, Enzo? Quem achava que era só Fortnite estava se enganando, hein, Enzo? Até comida saiu. Mas não joga sal de uma vez. Você vai colocando aos poucos e de preferência você vai experimentando. Quem cozinha para os outros, normalmente você experimenta para depois servir. Porque se tiver salgado para você, você não serve para o outro. É assim, não é? Se tiver sem sal para você não vai servir para o outro. Agora, quando são as nossas palavras, a gente serve para o outro sem dar tempo de provar o tempero. É por isso que o poder do silêncio é tremendo. Porque a gente, lembra daquele ditado, quem fala o que quer, ouve o que não quer? Aí acaba sendo um problema. Porque alguém fala uma palavra sem sal, o outro devolve uma palavra salgada. E o que Deus queria era um tempero que trouxesse um paladar aguçado, sensível e agradável aos ouvidos, que prova as palavras. Amém? Prova primeiro. Porque a sua palavra, a minha palavra, ela precisa ser temperada com sal. Quem gosta de picanha? Fala aí, eu.
Quem gosta de um cupinzinho casqueirado? Fala eu. Quem gosta de uma lasanha, irmãos, aí? Fala. Irmãos, uma lasanha bolonhesa, irmãos, é mistério na terra. Um negócio, um feijão tropeiro, irmãos, à la mineira, um ovinho frito de cima, um negócio é bom demais. Tem irmãos até salivando já aí, misericórdia. Essa hora que você quer ser o pastor, agora prega rápido, quando chegar em casa eu vou fazer um negócio desse. Agora, dá para comer essas coisas sem sal? Dá para comer isso sem sal? Irmãos, eu já tentei comer uma lasanha sem sal. Não rola. Não dá. Não é agradável. É por isso que a palavra pode ser boa. A comida pode ser boa. Mas ela precisa ser temperada. E é devagar. Você coloca sal e prova. Boa. Então você serve. E o ouvido que a experimenta recebe como maçãs de ouro em salva de prata. Recebe como uma palavra boa ao seu tempo. E você mata a fome espiritual das pessoas. A sua palavra vem como necessitar. Quem aqui já comeu? Claro, é só uma pergunta retórica, né? Quem aqui já comeu com muita fome? Não é agradável, irmãos? Não é diferente? Essa é a palavra que Deus tem para nós. A palavra, a seu tempo, ela tem um poder de vir e matar a fome das pessoas. Fique em pé, por favor. Irmãos, essa é uma pregação para depois do culto. Existem dois tipos de pregação. Uma é aquela pregação que é para o culto. E essa é a pregação que é para depois do culto. Eu tenho certeza, se você aplicar essa palavra no seu coração, e a Bíblia fala muito mais do que o que eu falei aqui hoje, você pode estudar sobre isso. Se você aplicar essa palavra no seu coração, você vai viver uma revolução extraordinária nos seus relacionamentos com Deus, com o próximo e com você. Você vai para um outro nível com Deus. Com Deus. Porque você vai falar menos, não no sentido de não orar, mas palavras de murmuração vão sumir dos seus lábios. Você vai começar a ter mais relacionamento com o próximo, com empatia. Você para de falar com o outro que você não quer que fale com você. Então você já começa a ter relacionamentos mais saudáveis, com assertivas, direções assertivas. E consequentemente, você elimina os conflitos. Então você começa a ter paz com você, porque ninguém consegue ter paz cheio de conflito ao seu redor. Deixa eu falar a última coisa. 90% dos nossos conflitos vêm por palavras fora de hora, opiniões fora de hora. Nós precisamos parar de atrair problema para nós e começar a edificar o outro, edificar a nós mesmos em relacionamento com Deus. Observe a cruz, o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com o próximo. Uma arte na vertical e a outra na horizontal. É isso que Deus tem para nós. Vamos orar. Pai, eu só posso falar, Senhor. Ainda que usando a sua palavra, eu só posso falar, não tenho o poder de convencer. Ora bradara sherere balabra kandro bradara shetere barakantrobas. Shuriandro sutorobras sitere kitarabas. Que a tua palavra penetre, Senhor, o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito, nossa mente. Nos ajude, Senhor, a aplicar o que nós estamos aprendendo juntos, Senhor.
Deus, em momento algum eu preguei dizendo que isso era fácil, que eu já venci 100% isso. O Senhor sabe que não. Mas assim como o Senhor tem me ensinado, Senhor, ensine isso à tua igreja. Fale, Senhor. Nos leva num nível mais profundo, Senhor, no relacionamento contigo, no relacionamento com o nosso irmão, com nossos familiares, com o cônjuge, filhos. Que haja uma revolução nos nossos relacionamentos, Senhor. Casamentos que nunca mais serão os mesmos, relacionamentos que nunca mais serão os mesmos. Aleluia, Senhor. Palavra boa a seu tempo. Palavra boa ao seu tempo. Uma vez eu aprendi a chave da intimidade com um pastor lá na Lagoinha. Ele é do México, um apóstolo. Me fugiu agora o nome dele. Eu vou terminar falando isso para você. Isso tem a ver com palavras boas a seu tempo. Ele estava explicando sobre a oração e a intimidade. E ele deu o exemplo da esposa dele. Ele tem mais de 40 anos de casado. E ele começou a ensinar sobre a intimidade. Ele usando a esposa como exemplo. Ele falou assim: intimidade não é o tanto que você busca, é o tanto de acesso que você tem. Guarde isso. Intimidade não é o quanto você busca, é o quanto de acesso você tem. E ele falou: houve noites que eu falei tanto para minha esposa, eu busquei tanta intimidade com ela, e eu falei palavras bonitas, e ela simplesmente falou: bem, eu estou com dor de cabeça hoje. E houve momentos que ele quase não precisou falar, porque parece que o ambiente da intimidade estava pronto. Porque a intimidade não é o quanto se busca, é o quanto se tem de acesso. E isso tem a ver com palavra boa ao seu tempo, até com Deus. Porque não é pelo se muito falar, é a palavra boa ao seu tempo. A oração de Jesus, ele não demorava para curar. Hoje a gente vai curar alguém, a gente fica: Deus e meu Pai, sopra 1, sopra 2, sopra 7. Jesus falava só assim: vai em paz, tua fé te curou. Eram palavras rápidas, mas a seu tempo, com intimidade. Amém? Levante a sua mão. Que a graça de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Filho e a consolação do Espírito esteja na sua vida, não só hoje, mas para todo sempre. Vá em paz. Deus abençoe a sua vida. E lembre-se, experimente o poder que há no silêncio. Deus te abençoe.